Olá, alô, 1, 2, testando, 1, 2, testando. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu abrir o PowerPoint. F5. E olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo você, telespectador, que está aqui vindo a conhecer esse vídeo. Veio fazer parte dessa aula, dessa videoaula. E eu vou explicar um pouco do que vai acontecer nesse vídeo, né? Bom, esse vídeo tem a proposta de ensinar um pouco sobre HTML imagens. Para quem não sabe, HTML imagens é a forma com que você coloca imagens dentro do seu código HTML, dentro da sua página web. E aí esse vídeo tem a proposta de ensinar um pouco para aquele que tiver consumido esse conteúdo, como que você pode usar essas imagens. Você pode usar elas como um link, você pode usar elas como uma referência, você pode influenciar no design, você pode colocar X imagens de tal maneira, de tanto tamanho, de tal altura, sabe? De dar uma forma geral, básica, assim, para todo mundo entender um pouco e conseguir aplicar um pouco desse conhecimento na sua própria página para melhorar, seja lá onde você quiser, mas para melhorar um visual melhor da sua página, né? Então, ok. Eu vou me apresentar agora para dar início aos slides e vai ser 10 minutinhos de slides, depois a gente vai para a parte prática para liquidar o assunto de uma vez em um vídeo só. Então vamos lá. Eu sou o Fábio Camargo Vasques, eu faço parte do 4º semestre de Jogos Digitais da FATEC de Carapicuíba e esse projeto ele é influenciado pelo professor Antônio, da disciplina de Introdução ao Desenvolvimento Web, no qual ele pede que a gente defina um tema, estude o tema, domine o tema e então passe um pouco desse conhecimento para frente, para que as pessoas que venham assistir esse vídeo possam usufruir desse conhecimento. Então, esse documento em vídeo vai estar disponível no YouTube e vai ficar online, acho que até o final da faculdade. Então, se eu estou no 4º semestre, vai estar disponível por mais um ano, ou então mais pra frente, eu não sei definitivamente, né? Mas eu acho que é um projeto muito legal e que isso ajuda as pessoas a conhecerem um pouco mais sobre cada coisa, porque, querendo ou não, é uma coisa nova pra gente. E a gente também procura um tema que a gente não sabe, eu digo a galera da faculdade, para poder passar para as pessoas que vão assistir o vídeo, né? Então, dada essa introdução, vamos para os primeiros slides. Tá. Esse vídeo tem a proposta de mostrar algumas funcionalidades das imagens no HTML. As imagens servem para as várias funções, como servir de link, embelezar sua página, melhorar o design do site e até mesmo interagir com o usuário durante a estadia na página. Então, o que? Como eu falei antes, as imagens elas têm muitas funções. Não só o design, mas elas também podem servir de pontos de clique para o usuário. E aí ele pode interagir com a página de uma forma mais divertida. E não só ficar naquela monotonia daqueles sites bem básicos, que só tem texto, só texto, 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 texto e muita pouca formatação. Então dessa maneira aqui que eu vou passar hoje, é muito fácil de você introduzir a imagem e de dar uma funcionalidade para ela, sabe? De você conseguir agregar alguma coisa nela no texto para melhorar um pouco o design da sua página, né? Então, partiu. Aqui é um sumário do HTML imagens, que é basicamente quase todas as tags que eu vou usar dentro da parte prática para mostrar para vocês o que cada uma delas fazem. Então eu vou explicar um pouquinho delas agora, e conforme a gente vai passando os slides, eu vou terminando a teoria e a gente vai para a parte prática. Então, rapidamente eu vou explicar cada uma delas. A tag IMG serve para você definir uma imagem dentro do código HTML. Em outras linguagens, existem outros tipos de tag para você definir como que você vai inserir uma imagem e coisa parecida. Mas, no HTML você vai usar o IMG. E aí, para você usar a imagem, como essa é uma tag vazia, no qual ela não contém nada, só de você definir um IMG, ela não vai fazer nada no código, você tem que adicionar o source, ou src, que está em vermelho aqui, né? E aí, definindo essa URL da imagem, você vai fazer com que o código busque a imagem dentro do seu banco de dados, do seu HD ou da sua memória, para fazer com que a imagem seja exibida na tela. Então, URL, para quem não sabe, por exemplo, sabe vocês conhecem a barra de pesquisa do Google, onde a gente coloca www.youtube.com.br, por exemplo? Isso, www.youtube.com.br, é uma URL, que é o endereço de alocação do site.
Só que, como é uma imagem, a gente colocaria a URL da imagem. Então, se eu tenho, por exemplo, uma foto da minha família no meu HD, eu vou lá e coloco o título da imagem, foto da família.png ou .jpeg, depende do formato. Mas só de definir isso, a gente já chega na URL da imagem e faz com que ela possa ser exibida na tela. O alt é uma alternativa para a URL da imagem, da qual, se você errar o source, você pode adicionar o alt e aí você coloca uma descrição daquela imagem e aí você já consegue fazer com que ela apareça na tela. Use o HTML width and height para definir o tamanho da imagem. O tamanho da imagem é literalmente em largura e altura. O width é largura e o height é altura. Se você coloca ele no código e dá um valor fixo, ele vai seguir aquele valor para quando você executar o código. Se você coloca uma variável, é mais fácil, porque ao invés de você mudar diretamente no código, você muda dentro da variável e faz com que o código funcione de uma maneira mais organizada. O style é uma alternativa para a largura e altura da imagem, porque no width and height você pode tanto usar a variável como usar um valor. No style você vai definir diretamente por pixels, e aí isso é uma forma mais sintetizada de você organizar o código tanto para o tamanho quanto para a largura, porque aí caso você mude a variável por acidente, em que ela está influenciando muitas outras coisas, essa imagem que está usando o style vai se manter inalterada porque ela está sendo definida a altura e a largura diretamente no código e não no começo do código com a variável, né? Então isso serve para você que quer manter uma imagem inalterada durante o código, que, por exemplo, na Wikipedia, eles usam essas imagens para dar uma figuração no texto. Então o style poderia ser usado para definir esse tamanho de figuração e manter ela inalterada independente do tamanho do código, do texto. E aí é um formato mais bonito para você manter a imagem sempre do tamanho que você quer. O map, eu diria que é uma funcionalidade um pouco avançada, mas que eu acho muito legal e muito importante para você que quer construir um site legal, que ele serve para você definir uma imagem mapa. E o que é uma imagem mapa? Uma imagem mapa é uma imagem na qual você vai poder clicar e fazer algumas interações com ela, adicionando links ou então páginas referentes àquele momento àquele dado espaço de imagem que você está clicando. E aí, fazendo isso, você pode redirecionar o usuário para uma página ou para um site da sua escolha. E aí você traz mais uma interação para sua página, para ela ficar mais divertida com o usuário e com quem quiser que esteja usando a página, né? Então aqui eu vou mostrar rapidamente cada uma das funcionalidades aqui, para vocês verem como é e como que elas seriam executadas dentro do código. Então aqui você tem a imagem aqui até aí que a gente falou, o source dela e o alt dela, e assim você já tem uma apresentação da imagem de forma simples, né? Isso daqui são formatações do código HTML, que você define o HTML, define o body, define o título da imagem, você pode colocar uma descrição, mas o P é de parágrafo, e aí você consegue... É só uma formatação básica, você não precisaria disso, só de colocar isso aqui já funcionaria. Então é o que? Estou colocando aqui para vocês já terem um conhecimento. Não precisa copiar agora, fica sem pressa, porque na hora que a gente estiver na parte prática eu vou dar bastante tempo para vocês copiarem. Então vamos partir agora para o source, que é como eu falei, que se você quiser definir, você não precisa colocar diretamente o nome da imagem, você pode colocar este computador, documentos, imagens, gatofofo.png. Eu não coloquei o PNG aqui porque esqueci, peço desculpas, mas seria só colocar este computador, /documentos, /imagens, /gatofofo. Aqui é a parte do alt que eu falei, que se você colocou o nome errado da imagem, você pode colocar o endereçamento dela aqui. E aí, ao invés dele achar a imagem por esse source, ele vai achar por aqui. E aí, mesmo que você falhe aqui, ele vai te corrigir aqui e o seu site vai seguir normalmente. Então aqui é o que eu falei da altura e da largura. Aqui é a largura e aqui é a altura. Então é isso. Aqui é o tipo o estilo lá que eu falei, que, olha, por exemplo, ele deve estar definindo em largura e altura diretamente em pixels. E aqui é o mapa que eu falei, que é uma das funcionalidades mais avançadas e que parece muito feio esse código, né? Ou super difícil, mas na hora que eu mostrar pra vocês não vai parecer tão difícil e vocês vão ver que é muito mais fácil do que parece.
Então, vamos com mãos à obras. E é isso. Agradeço você que assistiu até agora. Se quiser fazer uma pausa para tomar uma água, respirar, porque eu falei bastante. Mas a gente vai direto para a prática agora. E espero que esteja tudo certo, né? Então, minimize isso aqui. Abre aqui. E já estamos aqui na parte prática. Eu estou usando o navegador Opera, mas você pode usar o navegador de sua escolha. E é isso aí. Como eu disse, olha aqui, gente. Aqui é a parte do IMG. Aí espaço CRS igual a aspas pic underline truly.jpg fecha aspas, espaço alt igual a abre aspas Italian truly fecha aspas fecha maior. E aí isso daqui serve para você definir a imagem dentro do HTML. Então, por exemplo, deixa eu dar um Ctrl X e fechar. Se eu der run aqui, ó, vocês veem que a imagem sumiu. Mas só de eu colocar de volta já dá certo. E a imagem está aqui. A imagem está feita do banco de dados e está tudo certo aqui, mostrando qual é o exemplo da imagem. Então, é aquela parte que eu falei da imagem. Aqui que eu falei, eu preparei, mas esqueci de colocar no slide, peço perdão, que ele também aceita GIFs. Então, se vocês olharem aqui, ó, tá .gif. Então, ele tá... O HTML ele aceita quase todos os formatos de imagem, né? Tanto vídeo, quanto GIF, quanto qualquer outra coisa. E aí vocês veem aqui que como tá o GIF, infelizmente esse aqui não é um GIF animado, mas ele aceita o portátil do GIF. Então você consegue presenciar o GIF mesmo que você não saiba que ele funciona. Então, já deixo a funcionalidade que se vocês quiserem colocar um GIF, é da mesma forma que vocês colocam uma imagem, .jpg, só que .gif, né? E faz essas coisas. E lembra do que eu falei do source? Aqui, ó, barra imagens, barra html.gif, htm15 gif, entendeu? Então existem várias formas de você dar o endereçamento da sua imagem, apenas dê o endereçamento correto. Aqui, ó, é o que eu falei, ó. O nome errado da imagem, porém o Wildflowers in China. Aqui, ele está dizendo qual que é. Então, quando você vê aqui no código, você der a execução, você vai ver que aqui ele está te dando o nome da imagem, mas não está aparecendo a imagem. Então você vai entender que é para você voltar ao código e que você já sabe onde é que está. Porque caso você não desse o nome certo, o HTML ele não possui aquele console do qual ele te informa onde estão os erros. Então ele ia passar, só que como ele não selecionou, ia passar reto. Então se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, mais um texto, então deixa eu colocar aqui P, aí olá mundo, aí abre e fecha, volta barra P, olha o que aconteceria. Entendeu? Se a gente não tivesse isso daqui, ele ia passar reto sem nenhum problema, porque o HTML ele não identifica isso como um erro. Ele não diz que ele não achou. Ele simplesmente mostra aqui no código e fala, bom, é isso. Então, para a gente ter uma funcionalidade e perceber se algo estiver errado, a gente coloca o Alt para saber caso exista alguma coisa errada, né? Então, essa é a funcionalidade do Alt. Aí aqui tá aquela parte que eu falei da altura e da largura. A altura e a largura, elas são definidas dessa forma aqui. Como eu já falei antes, a gente tem que colocar as duas dentro daqui. Porque o que acontece? Se a gente coloca... Deixa eu só selecionar aqui, Ctrl X. Se a gente coloca só uma e dá Run, olha o que vai acontecer. Ele redimensionou a imagem para o tamanho que a gente pediu aqui. Porém, se a gente muda esse valor para 400 pixels, olha o que ele faz. Vocês perceberam? Ele redimensiona tanto a altura quanto a largura. Então vou diminuir mais uma vez para ficar mais perceptível ainda. E aqui, ó. Antes a imagem estava aqui, ele diminuiu 100 pixels aqui e 100 pixels aqui. Então ele diminuiu nas duas. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que manter a largura e a altura para fazer com que tudo fique certo e não só ele redimensione em um eixo, né? Nos dois eixos. A gente quer redimensionar só em um eixo, então a gente coloca aqui 200 pixels de largura e ó, ele afunilou a imagem na lateral, mas manteve o tamanho dela na altura. Se a gente quiser mexer aqui, a gente coloca 300 e ele redimensiona novamente.
E aí a gente pode fazer isso para deixar a imagem do tamanho que a gente quiser. Se a gente quiser colocar 4.000 pixels, olha o tamanho da imagem, ó. Completamente distorcida, porém ainda assim cabe. E se a gente quiser colocar 3.000 pixels, também, ó. É que agora tá muito grande, mas vou trazer mais ou menos aqui pro meio, ó. Dá pra ver que a imagem tá definida certinho aqui pelo programa, porque a gente colocou os valores corretos, né? Então isso aqui serve pra gente mudar o tamanho da imagem da forma que a gente quiser dentro do código, né? Só deixa eu voltar pro normal aqui, que eu acho que era 500 por 500, mas acho que com tamanho normal tudo certo. Enfim, essa é a funcionalidade da altura e da largura, né? Aí aqui o que eu falei de style. Olha aqui o style. Tá vendo que tem 128 pixels por 128 pixels? Aqui a gente poderia definir uma variável e mudar da mesma maneira que aqui. Porém aqui, definindo diretamente no código, a gente pode tanto mudar na altura e na largura. E ó, é a mesma coisa que aquela altura e a largura, só que com o style você põe isso tudo de uma vez. E aí é mais fácil para você ter a visão disso no código do que simplesmente ter a visão abstrata de altura e largura, né? Então, ela serve a mesma funcionalidade desse, só que é um modelo diferente para você exemplificar. Aí aqui, putz, eu acho que eu fiz uma redundância, no qual acho que não precisa desse aqui, tá? E aqui, exatamente, é um GIF animado que eu dilatei para vocês poderem verem, porque na altura normal ele estava 48 por 48. E olha também que ele ficaria. Eu acho que ficaria ruim de ver no vídeo, então eu preferi colocar 196, porque acho que é 4 vezes o valor normal dele. 196, acho que tava isso, né? E aí ele expande pra gente poder ver que funciona o GIF animado. Então aqui que a gente tinha um GIF, mas que não era animado, agora a gente tem um GIF que é animado e a gente vê como ele funciona, certo? Então aqui, ó. Agora é a parte mais difícil do código e é a que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo para entender. Porque o que? Aqui ele não só define o tamanho da imagem, mas ele também define funcionalidades dentro da própria imagem. Então aqui vai ter o que? Vai ter o título da imagem, descrição da imagem, e aí vai ter o que? Ele vai definir como workplace o nome da imagem. Então essa imagem aqui está caracterizada no banco de dados como workplace. O out que a gente já comentou vai estar workplace. E esse useMap é a funcionalidade que vai dar para o mapa funcionar. Então, definindo a imagem como um mapa, ele faz com que ela funcione sendo selecionada por partes específicas. Então ele pode definir áreas específicas dentro da imagem para poder fazer funcionar. Então é o que? Ele definiu a imagem como um work map, então que agora ela vai ser clicável, que você vai poder fazer algumas coisas nela. E aí ele definiu o tamanho dela, tanto a largura quanto a altura. E eu vou preferir não mexer isso aqui para não deformar as coordenadas que já foram definidas aqui dentro. Então vamos lá. Na tag mapa, ele vai definir o nome do work mapa, que foi aqui que ele colocou. E aí, ele vai definir 3 áreas de clique. Então vocês podem ver que tem 1, 2, 3. Essa área de clique serve para você, quando passar a mão, vocês perceberem que aqui, ó, tá vendo que aqui existe toda a área de clique no computador? É porque aqui foi redirecionado um link. Aqui no smartphone também foi redirecionado um link. E aqui no café também foi redirecionado um link. E aí, como que ele vai definir isso? Ele coloca a área, que é onde que vai ser clicado, aí o shape, que significa forma, e o rect, que significa retângulo. A partir disso, ele já definiu uma área que vai ser clicável do tamanho de um retângulo. E as coordenadas são as extremidades de cada ponto para poder fazer dar certo, né? Então, ele vai dizer o que? Esse 34 e 44 são os pixels da imagem, certo? Ele vai definir daqui até aqui, e aí 270 por 350, que seria daqui até aqui e daqui até aqui. E aí ele faz com que toda essa área fique clicável, definindo um retângulo de cabo a rabo dessa maneira. Aí ele vai se referir
a imagem do computador, e aqui esse href é o link que ele está indexando da imagem clicada. Então se a gente clicar, olha para onde vem, a gente vem para cá. Então deixa eu rodar de novo, e aí ele faz a mesma coisa para o smartphone. Então ok, esse 290 é no eixo X, então ele vem até aqui, até o 290 e seleciona esse tamanho aqui. Aí ele vem no 172 e vem até aqui. Aí aqui no 333 ele vem até aqui. E no 250 ele vem até aqui. E aí, definindo todos os 4 pontos da imagem, ele define um retângulo e faz com que a área inteira do smartphone seja clicável. Então, clicando novamente, ele mostra mais um link de indexação e por aí vai. E ele faz a mesma coisa aqui, só que como aqui é um circle, tem uma formatação diferente. Então ele vai definir aqui as bordas do círculo, que é, se eu não me engano, daqui até aqui, e vai definir um raio. O raio é de 44, então ele vai 44 para cá, 44 para cá, 44 para cá, 44 para cá. Então, nesse caso, ele definiu o centro da imagem e definiu um raio de 44 pixels para cada lado para poder fazer dar certo. E aí é a mesma coisa dos outros. Ele definiu o copo de café e ele vai direcionar para a página do café que a Wikipédia fala, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que deu para explicar um pouquinho sobre o que é cada coisa aqui do HTML imagem, sobre como você pode inserir uma imagem, como você pode inserir um GIF, como você pode modificar a imagem, como você pode... Ah, eu acho que não mostrei isso, mas... Não, eu acho que eu mostrei sim. Mostrei aqui o tamanho delas. Eu me embananei, perdão. Mas eu mostrei aí como vocês podem usufruir de imagens de assim, assado, sabe? Vocês podem colocar, como vocês podem definir um mapa na sua imagem, como vocês podem colocar um GIF, como vocês podem definir o tamanho de tais maneiras, como você pode fazer ela funcionar, como você pode inserir essa imagem. Então, eu acho que pro básico tá bem bom, pra gente só deixar o nosso site um pouquinho melhor. E eu vou ficando por aqui, até porque meu tempo acho que já estourou. Então, agradeço a você que assistiu até agora. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, dá um feedback aí pra gente saber onde melhorar. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!